Começa agora Papo Reto com o Pastor, um programa diferente, um bate-papo descontraído, com muita leveza, tratando de assuntos que com certeza ajudará muito a nossa vida ministerial. Fique conosco, Papo Reto com o Pastor. Muito boa noite. Olha nós de volta aqui, que maravilha, estamos voltando com o Papo Reto, quinta edição, que maravilha. E quero agradecer a Deus por você que já está chegando conosco aí, você que não nos deixa, você que mandou aí recadinho durante esse tempo que nós tivemos de férias e sempre perguntando quando vai voltar o Papo Reto, quando vai voltar. E hoje estamos de volta, mês de março, que maravilha, estamos voltando com o Papo Reto. E mais do que isto, olha, guarda aí, este mês nós somos da Igreja O Brasil para Cristo. E neste mês nós estamos comemorando 68 anos. Então nós vamos fazer um Papo Reto mais do que especial. Convido os amigos, avisa todas as pessoas, avisa os irmãos de outra denominação que nós vamos ter 4 ou 5 especialismos. Então presta atenção aqui, tá? No Papo Reto, presta atenção. Vai ser 22h10 toda terça-feira, o mês de março inteirinho e a primeira semana de abril também. E vamos continuar. O Papo Reto agora vai até dezembro de 2024. Como é que você está? Como é que você passou o seu ano? Como é que foi a virada do ano? Como foi a campanha dos 12 dias de clamor? Olha, eu tenho certeza de que Deus está fazendo coisas tremendas lá na tua igreja, na tua vida, na tua família, nos teus propósitos, porque Deus tem sido muito maravilhoso. Então vamos lá, a gente vai trazer muita liderança aqui para falar sobre a obra, sobre o Brasil para Cristo. Ontem eu falava aqui no culto, antes de ontem eu falava aqui, ontem o quê, né, o pastor Marcos? Tudo bem, pastor Marcos Gabriel, que está comigo aqui? Saudação Israel também, o pessoal da equipe. Domingo nós falávamos, comemorando 68 anos, de que temos o prazer de ter uma obra que vem caminhando há 68 anos, jovem, atualizado. E hoje nós temos o prazer, daqui um pouquinho eu vou colocar na tela, de receber o nosso reverendo, nosso querido pastor Ivan Nunes, que vai falar conosco sobre este momento tão maravilhoso. Mas já deixando um aviso para você, terça-feira que vem, pastor Paulo Lutero de Melo, diretamente dos Jardins Suspensos da Pompeia. Olha que coisa maravilhosa. Vamos estar diretamente da Pompeia com o pastor Paulo Lutero de Melo. Hoje nós estamos diretamente do Rio Grande do Sul com o pastor Ivan Nunes. E na outra terça-feira estaremos com o pastor Orlando Silva. E na outra terça-feira com o presidente, pastor Luiz Fernandes Bergamin. Se nós encontrarmos um espaço na agenda, estaremos também com o pastor Roberto de Lucena. E para abril vamos continuar aí com os vice-presidentes da denominação, o pastor Célio Henrique. Vamos trabalhando, vamos trazer muita gente para falar sobre os milagres da denominação. Estamos tentando Boaz de Melo também e vai ser muito bom. Mas já falei demais, deixa o teu like, convida os amigos e, por favor, você é nosso irmão, nosso amigo, compartilhe com as outras pessoas este programa que é nosso. Coloca na tela pra gente se alegrar, pastor Marcos Gabriel dos Santos Ferreira, o nosso querido pastor Ivan Nunes. Meu pastor, a paz do Senhor Jesus, pastor Ivan Nunes, tudo bem com o Senhor? Que alegria ter o Senhor conosco nesta noite. Querido, uma alegria muito grande, o prazer, a alegria, a honra é toda minha. Participar desse papo reto aí é reto mesmo, é alegria, é felicidade, é orgulho, é uma satisfação enorme. Como é que você está, querido, meu querido pastor? Tudo bem com essa família, com a igreja? Enfim, está tudo em paz? Tudo, graças a Deus. Passamos um ano bem, estamos bem, servindo a Jesus, nas expectativas do que Deus tem por fazer para esse ano de 2024 nas nossas vidas e na nossa denominação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu quero louvar a Deus muito por poder ter o senhor
em off aqui eu disse ao senhor que a gente estava com saudade, estou mesmo, né? Estávamos com Amém. saudade de poder vê-lo, de poder falar. Temos orado pela sua saúde, pela sua vida, sempre intercedendo pelo Senhor. Até me lembro que o ano passado nós entramos em um clamor ali na Shekinah com o Bispo Célio sobre a sua vida e depois tivemos a resposta. E eu quero agradecer muito o senhor tirar esse tempo para conversar conosco. Mas é um tempo especial, um tempo diferenciado, em que eu quero falar bastante, quero extrair do Senhor aquilo que a gente puder, porque eu ando por aí, o pessoal fala assim, Marcos, como é bom ouvir os nossos pastores falando e contando pra gente. E já de início, pastor Ivan, uma coisa que eu tenho percebido, e eu já quero começar aí, deixar o senhor bem à vontade, que nós estamos renovando, né? Eu tô com 55, vou fazer 56 já em maio, já tô indo aí pra casa de pegar ônibus sem pagar, daqui um pouquinho eu já tô andando pelos ônibus de São Paulo de graça e dos metrôs também. E tem muito jovem, pastor Ivan, chegando, os pastores, graças a Deus por isso é sinal que nós estamos renovando, que o Espírito Santo está renovando, mas tem muitos pastores e membros jovens na nossa denominação que não conhecem tudo aquilo que o Senhor viveu e que os outros pastores que nós comentamos aqui, eu vivi pouco, mas pude viver, desde a fundação e o caminhar até o dia de hoje. Quanta história bela, linda e histórias de milagres nós temos na denominação, não é, pastor? É verdade, querido. Eu faço uma pergunta técnica aí para vocês. Sim. Eu estou sem fone de ouvido. O retorno aqui do meu aparelho, será que não está entrando aí no som, não dá reverberação? Está tudo em paz? Não, está tudo em paz. Eu estou te ouvindo. Bom, então, porque eu estou ouvindo tranquilo. Eu estou sem fone de ouvido. Não, está tranquilo. Bom, querido, é uma alegria muito grande nós podermos seguir a nossa história tendo renovação. Quem não faz filhos espirituais, ministeriais e por aí vai, não tem flechas para lançar. Verdade. Não tem flechas para lançar. Não é? Então essa renovação, este novo nascer de ministros, teólogos maravilhosos e que estão dentro da denominação e não estão dentro da denominação importados. São filhos. São filhos desta história bendita, desta história abençoadíssima que o Senhor tem escrito através da vida dos ministros, dos pais, das famílias do Brasil para Cristo. Eu louvo a Deus por isso, não com orgulho, não com vaidade, não com peitinho inchado, porque se tirou Jesus da nossa vida, foi-se para o brejo. A vaca com corda e tudo. Verdade. Sem Jesus, não tem jeito. É verdade. Nós cantávamos um hino no tempo das campanhas do missionário, que dizia assim: convém que Jesus cresça, convém que... Tu me pediu para cantar, hein? Mas faz favor, pastor, maravilha. E eu tocava isso aí, convém que Jesus cresça mais e mais, né? E que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais Aleluia, e mais. Amém. Entende, querido? Então, louvado seja o nome do Senhor por toda essa história de 68 anos. É uma maravilha. Então, respondendo a tua pergunta, eu te digo para ti, não temos nenhum temor de partir com o Senhor, com a consciência pesada que vai parar em nós. Primeiro, porque não vai parar em nós, porque é a obra do Senhor. Segundo, porque jogamos flechas. Glória a Deus. Não é? Nós temos filhos, glória a Deus, filhos genéticos e filhos espirituais, ministeriais, que estão levando nas suas costas e carregando o piano. Não é? Então, pastor Marcos, a igreja que deixa de gerar estes filhos morreu na história. Não é? Morreu na história. As denominações, elas às vezes começam e vão se diluindo através dos tempos, não é? Agora, a igreja do Senhor é diferente. Esta permanece.
essa permanece. E eu louvo a Deus porque o Brasil para Cristo está caminhando para os 100 anos, daqui um pouco, se Jesus tardar em vir, sim, não é? Sim. Com passos seguros, com passos muito bem fundamentados nas Escrituras, com passos muito bem fundamentados na família, porque Deus faz a sua obra através das famílias. Verdade. Isso foi desde o Éden. Isso não é novidade. Então, o Brasil para Cristo tem caminhado neste compasso. Como diz o pastor Bergamino, passo do gado, mas andando direito. Isso é importante, né? Eu acho andando direito. Isso é algo importantíssimo. Então eu penso que o segredo de tudo chama-se Jesus. Aleluia. Ele é o autor da vida, ele é o autor da sua igreja, o Espírito Santo é quem está conduzindo a igreja, o aio vai entregar para o noivo a igreja daqui um pouquinho, e do jeito que as coisas estão aí, eu não sei não, eu acho que Jesus vem logo e eu não vou morrer sem ver o arrebatamento. Olha que maravilha. Mesmo com quase 81 anos. Não, mas eu estou quase esperando nisso também, pastor. E eu falei da questão do jovem, pastor, porque a Bíblia, né, principalmente o Velho Testamento, mas a Bíblia toda ela fala muito do contar, não é? A gente via os pais contando aos filhos, os filhos passando para os netos, essa questão geracional. Eu acredito muito nisso, eu vejo o senhor trabalha com isso, os pastores filhos do senhor aí, e a gente acompanha aí pelas redes sociais, as netas, há um trabalho geracional. O senhor trabalha muito nessa área geracional. E eu acredito também na história geracional, na questão de pais para filhos, né? Então, desceu no meu coração de estar com os irmãos para que vocês pudessem plantar no nosso coração e plantar, por exemplo, eu poder estar aqui sendo só o canal de plantar, por exemplo, no coração do pastor Marcos Gabriel, meu filho, que está começando agora, e tantos outros que estão vindo agora, desta essência. Alguém diz assim, vocês são muito saudosistas. Eu dizia domingo na igreja, não, irmãos, não é saudosista. Quem não honra a história não sabe para onde vai. Se você não tem história, você não sabe para onde você está indo. Nós temos uma história. Esses dias eu vinha vindo da Pompeia e eu passei em um local, sem deixar muito detalhe, e eu olhei para um certo prédio e lembrei, puxa, o Espírito de Deus começou a comunicar o meu coração. Vocês viram como é que vocês estão caminhando? Eu até escrevi aqui, o senhor falou assim, o segredo é Jesus, e eu escrevi simplicidade. O Espírito de Deus falou no meu coração, quando eu olhei para a minha direita, assim, dirigindo, eu vi um prédio grande, e aí eu me lembrei, e aí eu parei e falei, meu Deus do céu, foi o missionário, veio o pastor Iva, veio o pastor Orlando, veio o pastor Lucena, veio o pastor Bergamin. Nós sabemos que quando esses homens, se Jesus não voltar, passar, o Senhor está preparando um batalhão, tem uma multidão de homens aí. Eu como estou um pouquinho mais na mídia, todas as vezes, o pessoal que está me ouvindo, fala, quem é o próximo? Quem é o próximo? E é aquela coisa, o Senhor sabe, porque nós temos os irmãos nos conduzindo ainda, e isso é muito importante. E sabe o que é mais importante, pastor? É ter líderes que conduzem. Eu vou terminar, o raciocínio está longo demais, mas ter líderes... Não, tá bom, nós temos tempo. Ter líderes que nos conduzem, mas que nos conduzem com a história. Ao mesmo tempo que eu lembrei de ver esse prédio e estou vendo a luta que os amados estão tendo agora na transição, porque seu fundador faleceu e simplesmente... Eu sei que nós tivemos também, tem suas dificuldades, toda transição tem, mas ela foi muito mais suave. Não é? Ao mesmo tempo tem um amigo que está nos assistindo aqui agora, sem também dizer a denominação, que o seu pai ajudou muito tempo na denominação, quando envelheceu, esqueceram dele, transicionaram, e quem veio riscou o nome de tudo, acabou-se toda a história toda, foi embora. Então a denominação hoje vive, não que a denominação é tão importante, mas ela está na história, não é? A gente pega livros, ontem de ontem eu fiquei lendo, assistindo algumas coisas, está lá, é um movimento genuinamente brasileiro. Então vale a pena a gente pensar, falar e compartilhar sobre isso. O senhor sabe, quando nós saímos fora da denominação e vamos em outro, o quanto nós somos honrados e respeitados, o quanto, quando falamos que somos do Brasil para Cristo, isso mexe até com a memória de muitos, não é? Então é importante a gente ter essa história. Louvado seja Deus pela sua vida, pastor. Querido,
sem dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo disse, Paulo pregou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então nós só somos servos. Quem não serve para ser servo, vai ficar de fora. Eu vou te contar uma historinha rápida, só para nós podermos continuar nesse papo gostoso de preservar a história. História não se inventa, se conta. Se conta. Forte. Certo? É verdade. Evidentemente, nós não temos autoridade como a Bíblia. A Bíblia, ela é a maior autoridade. Ela conta o sucesso de Davi e os pecados de Davi. Sim. Nós não temos essa autoridade. Eu não tenho autoridade de contar pecado de ninguém. Só tenho autoridade para contar os meus. E eu não quero contar. Fim de conversa. Tá certo. É assim. Jesus já me lavou pelo seu sangue, já me purificou, lançou tudo no mar do esquecimento. Por que eu vou estar cavocando nisso? Quer dizer, se eu não quero contar os meus, por que eu vou contar o dos outros? Sim. Agora, Deus é autoridade para contar que Pedro mentiu, que os apóstolos fugiram, que deixaram Jesus empenhado, sozinho. E a Bíblia diz que as mulheres, depois diz que mulher é fraca, né? Queria ver tu ganhar um filho. Não. De jeito nenhum. Só uma cólica renal já basta. Não, eu tô fora, meu. Entende, querido? Verdade. As mulheres estavam lá. Sim. O único apóstolo que estava lá era João. De 12. Só um estava e os outros fugiram e um se matou. Que era Judas. Então eu vou te contar uma historinha. Um pastor muito amigo do meu pai, que o pai trouxe da Suécia quando estava na Assembleia de Deus ainda. Ele foi pastor da Assembleia de Deus 21 anos. Pastor Nils Taranger. Quem construiu o grande templo da Assembleia de Deus em Porto Alegre foi o pai, que foi para a Suécia junto com o missionário Gustavo Norglund como brasileiro para mostrar que a obra estava andando e que precisava construir para trazer recursos. Não é? Foram de navio, porque não tinha avião naquela época, na década de 30, né? Imagina. Muito bem, aí este pastor colocou lá uma placa na frente da igreja dizendo que aquele templo tinha sido construído para no ministério do pastor Gustavo Norglund e no ministério do pastor Olavo Nunes, que foram esses dois pastores que construíram aquele templo. Entrou um outro pastor, o pastor Nils morreu, entrou um outro pastor e arrancou a placa porque ele não gostava do pai. Arrancou a placa, tirou de lá. Depois, passou-se 21 anos por aí, mais ou menos, e entrou um outro pastor nesta igreja, que era a sede do Rio Grande do Sul. Ele olhou, estava sem a placa lá que ele tinha visto colocar, procurou, achou, colocou de volta e me chamou. A mim, o Olavo, e botou a placa de novo lá, tiramos fotografia na frente da placa, diz ele para mim: Ivan, esta é a história real nossa. Né? Essa é a nossa história. Vocês não estão mais dentro do Brasil, dentro da Assembleia de Deus, mas essa é a nossa história. Não é? Então, eu disse para ele, lá neste dia, nós, o missionário, não dividiu a Assembleia de Deus. Brasil para Cristo não dividiu igreja nenhuma. Nós somos o fruto da Assembleia de Deus. Olha aí. A Assembleia de Deus nos gerou meu pai, gerou o missionário Manuel de Melo, gerou aqueles que fundaram o Brasil para Cristo lá no início, né? Nos velhos estatutos daquela primeira igreja que foi fundada em 1956, não é? Todos eles saíram da Assembleia de Deus, mas não dividiram a Assembleia de Deus. Então eu disse para eles, a Assembleia de Deus criou filhos,
E esses filhos se emanciparam. Isto. Alguns dividiram o corpo de Cristo. Bom, azar deles. Mas nós não. Nós somos filhos. E filhos abençoados. A Assembleia de Deus está aí até hoje, uma igreja abençoada, próspera, uma joia. Então, essa historinha eu quero passar agora para nós, no Brasil para Cristo. Tem alguns colegas que querem apagar a história. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, umas picuinhas humanas que não têm razão de ser. Esta história é nossa. Nós temos, para a glória do nome do Senhor Jesus, homens que andaram por esse Brasil deixando o couro. Nota bem, deixando forte. O couro. Para poder, hoje nós termos o Brasil para Cristo em todos os estados, em todas as capitais. Isso custou para alguns muito caro. Isso custou para algumas igrejas financeiramente muito caro. Verdade. Que tiveram que abrir mão dos seus pastores para mandar para o Brasil. O presidente da convenção do estado da Bahia, uma das grandes convenções nossas, ele é paulista. Pastor Severino. Pastor Severino. Entende? E assim tem outros e outros e outros e outros pelo Brasil e através da Missão Desafio, pelo mundo afora. Quer dizer, isso chama-se multiplicação. Verdade, pastor. Forte, hein? Entende, querido? Então, nós temos uma história escrita por missionário Manuel de Melo. Quem andou com ele, como eu, como meu pai, como Orlando, como Bergamin e outros mais velhos, sabe o preço que esse homem pagou. Nós fomos fazer uma campanha, eu era o líder para preparar as campanhas do missionário no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Não é? E então, uma vez eu peguei ele no aeroporto em Porto Alegre e ele chorou a viagem inteira para a cidade de Santiago, onde nós íamos fazer uma concentração. Ele vinha para o estado e ficava uma semana inteira, um dia em cada cidade. Esse homem chorou a viagem inteira, uma viagem de quase 500 quilômetros. Eu não sei por que ele chorou, eu não sei qual é a dor que ele sentia, porque ele não me falou. Eu perguntava para ele, ele só chorava, mas chorava aos borbotões. Eu não sei a dor que estava lá dentro dele, eu não sei o clamor que estava lá dentro dele. Mas quando chegamos naquela cidade, Deus o usou poderosamente. Então, agora, que eu tenho certeza que ele não estava chorando por causa da presença de Deus, ele estava chorando por dor. Alguma situação. Alguma angústia da alma, como Jesus, que derramou gotas de sangue. Então, estes homens, o meu pai teve um infarto na direção do carro. O carro parou numa serra de terra. Se o carro não tivesse parado numa vala, ele teria morrido. Teve um infarto. Então, e outros servos de Deus. Quando na década de 80 eu estava como presidente nacional, eu tive que substituir o meu pai e o missionário, e o pastor Orlando recebeu uma procuração minha para cuidar do leste do país. Esse homem viajava o tempo inteiro com uma pequena igreja em São Miguel, que pagava tudo. As viagens do missionário pelo Brasil, quem pagava era Pompeia. A igreja local, né? A igreja local. Igreja local. A igreja de Porto Alegre pagava as minhas viagens pelo centro do país e pelo oeste do país, que era a parte mais difícil, que tinha que ir de carro. Eu, a Marlene e os meus filhos viajávamos numa veraneio ou num Gol aspirado, um motor de Fusca, a álcool, de Porto Alegre até Rondônia e depois até o Acre e depois até Manaus de avião. E a minha família ficava na casa dos irmãos, porque não podia pagar o hotel. História.
Não tem como apagar isso. Pastor Bergamin, meu Deus, o que esse homem trabalhou aí em São Paulo para que hoje tenhamos esta convenção pungente, essa convenção maravilhosa. Como apagar essa história? Antes do ou melhor, na vida do missionário e pós-missionário, não tem como apagar. E os nossos jovens precisam saber disto. Verdade. Que eles são herança de homens que pagaram um preço, olha, meu Deus do céu, e hoje eles vão pagar esse preço, e olha, sabe lá se não vão pagar um preço mais alto do que nós, vão ser presos, Novamente. vão apanhar. Novamente, verdade. Eles vão, quem sabe, pagar um preço, nós pagamos um preço de trabalho, de largar o couro por aí, e eles vão largar a vida. Verdade. Estamos caminhando para isso. É só falar contra os homossexuais que já leva a choque. É verdade. É verdade. Entende? Uhum. E eles têm que entender que tem uma história de homens que pagaram praticamente com a vida, porque morreram antes. O meu pai morreu com 74 anos. O missionário morreu com 60. 60 anos, novo. Agora, passa o que esse homem passou, o que a Ruth passou, e viva até os 70, eu quero ver. Pastor, eu estava meditando nisso. Pra ver. Eu estava meditando nisso, olhando o vídeo, um dos vídeos que nós colocamos no culto, eu fiquei parado olhando, falei, meu Deus, ele morreu com 60 anos. Mas aí eu fiz uma conta rápida, né? Ele trabalhou praticamente 40 anos, né? Um pouco menos que isso. A vida dele, não, foi menos que isso até. A vida dele mesmo, assim, de trabalho, não deu 40 anos. E com 60 ele morreu, mas deixou, o senhor usou uma palavra forte e verdadeira, deixou o couro. E eu ouço o pastor Bergamin falar isso, já ouvi o senhor falar também. E pastor, deixou pra gente pavimentado. Subir num púlpito hoje, tamanho de igreja, acho que tamanho é um negócio que a gente não põe em conta. Não é? Não. É ter ali, estabelecida, não é? Aquela coisa estabelecida por Deus. Então, subir num púlpito hoje de uma igreja estabelecida e ir ali e não parar para pensar nisso. Da onde eu estou vindo? Qual é o meu chamado? Qual é o meu legado? Qual a história? Qual a estrada que eu estou caminhando? Algo, verdade. É algo sério, não é? Eu tenho muito isso. Sério. Pastor, eu vou te trazer para ti, para os teus filhos e para os meus filhos e para os filhos de pastores uma palavra profética. Amém. Alicercem-se nas Escrituras e não abram mão da palavra de Deus. Agora, tivemos estes homens e aqueles que viram e que participaram já estão mais para lá de Bagdá do que qualquer coisa. Entende? Com 81 anos, me diz uma coisa, qual é a força que eu tenho para fazer tudo de novo? Não tem. Não dá mais, né? É normal. Não tem. Tem que almoçar, descansar um pouquinho, ler um pouquinho de tarde, vai dormir mais cedo e por aí vai. Não é? Agora, esta nova geração que se alicerce na palavra, porque eles vão pagar um preço muito caro para serem servos de Deus, sinceros, honestos e fiéis à palavra. Eles vão pagar um preço muito caro. Quem sabe preço de prisões, quem sabe preço de queimar as igrejas, quem sabe preço de sequestrar famílias. E por quê? Porque estamos chegando no tempo mais difícil dos tempos, no fim do fim dos tempos. E a Bíblia diz que a igreja vai sofrer. É bíblico, é bíblico. Oxalá o Senhor arrebate a igreja antes da grande tribulação. Agora, se nós entrar na grande tribulação, meus irmãos, eu quero estar com Jesus. Eu quero estar com Jesus. Essa moçada aí que segure o bastão. Não por medo. Não nada de medo. Nem de ir e nem de ficar. Agora, os tempos estão muito difíceis. Então, urge que essa moçada conheça a história não dos nossos heróis. Repito, se tirar Jesus desses homens não sobra nada. Né? Se tirar Jesus de nós não sobra nada. Bom, agora essa nova geração tem que se firmar muito na palavra, para não entrar neste caminho herético que nós estamos vendo na mídia e
estamos vendo aí os camaradas bandear para o lado mais fácil, rapidinho. É verdade. É só ter uma ameaça, eles já pulam a cerca. Não, isso não é bem assim, a interpretação da Bíblia não diz isso muito bem, porque mais isso e mais aquilo e mais aquele outro. Não tem. O missionário simplesmente, foi um homem tremendo. Ele chegava por estas cidades afora, fazia pilhas de carteira de cigarro, pregando contra o fumo. E a Souza Cruz processou ele não sei quantas vezes. Olha, tem muita gente que não sabe disso, né? Pastor Olavo Nunes foi perseguido. Se o exército não tivesse guardado ele quando ele viajava, às vezes de trem, às vezes de ônibus, e eu às vezes junto, se o exército não guardasse a vida dele, ele teria sido morto, porque queria pregar o evangelho. Algumas cidades que nós abrimos as igrejas, a igreja católica nos perseguia, certo? Jogava pedra na praça onde nós estávamos fazendo culto, eu estava só assistindo, fazendo culto. Missionário Manuel de Melo chegou em Pernambuco e a igreja católica fizeram uma procissão lá com um caixão. Meu Deus. Porque os jagunços iriam matá-lo. Tá entendendo? Eu cheguei em Pernambuco, agora, nessa minha última vez que estive na presidência, e simplesmente uns irmãos me esperaram no caminho. Eu estava de carro com a Marlene, saí de Porto Alegre, fui até o Ceará, até Teresina de carro, e voltando, já passando numa das cidades do interior, do sertão, do Nordeste, para uma das convenções, os irmãos disseram: pastor Ivan, não mexa naquele vespeiro lá, porque já contrataram um jagunço para lhe matar. Eu disse: bom, se o senhor quiser me matar por um jagunço, eu vou morrer. Se o senhor não quiser, o jagunço vai morrer e eu vou viver. E eu estou vivo aqui para te contar essa história. Olha. Mas passou por o processo, né? E este processo, pastor, não vai cessar, porque a perseguição contra a igreja está sendo urdida pelo inferno, e engendrada, estudada pelo inferno, para sufocar a igreja. Sim. É uma forma interessante, sábias, lógico que são sempre sábias as suas palavras, porque... Nem sempre. Não, com certeza. Ô pastor, eu venho aprendendo que é o seguinte: por mais que a gente ache que não, mas a idade, ela vai nos trazendo a experiência. Quando nós somos novos, nós colocamos a carroça na frente dos burros e vamos desesperadamente. Depois a gente vai trazendo ela para trás e vai percebendo que tem que lugar que nem tem que ir, né? Então, e vai trazendo. Então, com certeza, ouvi-los. Eu tenho isso no meu coração, de ouvir os irmãos. Eu gosto muito de ouvir, porque a gente vai aprendendo. Eu nas minhas palestras pelo Brasilzão aí, eu digo: gente, vamos parar de aprender com os nossos erros. Vamos aprender com os erros dos outros, que a gente gasta menos tempo e gasta menos esforço. Então, com certeza... Quem aprende, desculpe te interromper. Não, imagina. Quem aprende com seus erros é inteligente. Quem aprende com os erros dos outros é sábio. É sábio. Por exemplo, sentar para ouvi-los. O senhor está compartilhando coisa, eu estou aqui meditando. Talvez até tenha um negócio interessante. Eu estou, porque o senhor já está, né? Assim, o senhor é liderança e Deus vai te guardar, porque nós precisamos. Eu acho que é interessante. Esses bastões, eles tem que ser passados devagarzinho mesmo. É importante. Eu acho importante, por exemplo, chegando a nova geração, como aconteceu com Davi, né? A gente vê Salomão, ele pega Salomão e ele vai direcionando tudo aquilo que Salomão havia de fazer, mas ele estava lá ainda. A Bíblia não nos conta assim, mas quantas vezes Salomão não voltou na casa e falou: pai, hoje eu estou meio temeroso aí, ele já velhinho já. Pai, não, filho, vai, o Senhor prometeu, ele disse para mim que era você que ia fazer e que ele não vai desamparar. É natural e normal isso, não é? Essas Sim. coisas não se falam. Então é muito importante ouvi-los. E porque tem um detalhe, o Senhor viu e o Senhor passou por algumas
algumas situações com o missionário, com o vosso pai. Aqui, eu até quero depois perguntar para o pastor Orlando, porque a gente ouve, o pastor Orlando conta muito as histórias de milagre, o pastor Bergamin também, mas eu quero ouvir deles essas coisas, porque isso é importante nós trazermos para todos as histórias difíceis, como essa que o senhor está falando, que já foi agora. O senhor foi presidente não faz tanto tempo assim. O senhor foi presidente em 90? E final de 90? Não, agora. O senhor foi depois do pastor Lucena. Entreguei a presidência no dia 2 de novembro de 2014. O senhor passou para o pastor Bergamin, é isso mesmo, eu estou trazendo o senhor lá de trás, é verdade. 2014, fazem 10 anos. 9 anos não é tanta coisa assim. Só que assim, o senhor viu, vamos contextualizar, o senhor viu a perseguição, por exemplo, do missionário da fábrica de cigarro, da Souza Cruz. O senhor viu, talvez a bebida. Hoje Queimando a tenda aí em São Paulo. Queimando a tenda em São Paulo. Imagina só, perseguição do Estado assim, mas sem filtro, não é? Sem filtro algum. Manda queimar aquela coisa da surdina da noite. Da calada da noite. Hoje, nós precisamos, inclusive, qual é a referência? Biblicamente, pastor, é aquela coisa que eu quero falar mesmo. Eu não questiono a espiritualidade de ninguém. Não. Mas qual é a referência de história que eu tenho? Sabe? Qual o homem que eu olho, qual a literatura que eu vejo, e vocês são literaturas vivas, quais as literaturas que eu leio, que eu olho para me exemplificar de como eu devo agir. Eu vou buscar a inspiração do Espírito Santo, ele está comigo, mas é importante eu ouvir. Pastor Ivo, eu estou passando por uma situação aqui, eu fui processado assim. Eu faço aconselhamento e é isso que o Espírito Santo faz. Aí o Espírito Santo traz à memória da gente uma história. Olha, filho, meu pai... Não, isso não é saudosismo. Não, meu pai passou por uma situação. Foi com a Souza Cruz. Hoje não é com a Souza Cruz, mas a referência é a mesma. Certo? Hoje, por exemplo, a questão da ideologia, ela não é nada diferente da perseguição lá de trás. Só mudou os termos. Só os termos, não é verdade? Então é muito importante a gente ouvir, para a gente saber qual atitude tomar, qual a forma ficar. Eu queria perguntar para o senhor algo em cima disso, e o senhor responde. Eu falo bastante, mas eu vou colocando para o senhor ter bastante tempo. Pastor, o senhor já teve medo? Ou o seu pai, assim, alguma situação, você fala, Deus amado. E quem não tem? Sim, mas compartilha conosco. Passamos por perrengues, como ficar na Transamazônica, vindo de uma convenção em Rondônia, eu, pastor João Manuel e mais um outro pastor, e os jagunços botaram aquele negócio de furar pneu. De madrugada, nós vínhamos viajando a noite toda para poder chegar. Um dormia, o outro dirigia, o carro quase capotou porque furou um pneu da frente. E agora, fazer o quê? Nós sabíamos que eram os jagunços, porque eles estavam roubando as pessoas e levando os carros para para a Colômbia, para o Paraguai, enfim, lá para cima, né? Sim. Nós sabíamos que eles estavam ali. Trocamos o pneu. Quem vai botar o triângulo lá, na Transamazônica? Terra. Tudo escuro. Terra. Ou asfalto? Não. Já era asfalto. Já era asfalto. Simplesmente, meu caro, eu botei o triângulo. Nunca trocamos um pneu tão rápido. E o triângulo deve estar lá até hoje. Ninguém foi lá buscar o triângulo. Meu Jesus amado. Pastor Orlando Silva veio com um missionário deitado no colo dele porque tinha se acidentado lá em Aracaju, certo? Ele foi atravessar a rua, ele ia pregar no ginásio e simplesmente um carro pegou ele e quebrou a perna. Eu tive que viajar de Porto Alegre para pregar no lugar do missionário, porque o pastor Orlando estava cuidando dele, ele e a Ruth. Entende? Meu Deus. Pastor Bergamin, aí em São Paulo, sofreu ameaças de todo o jeito para poder a obra estar do jeito que está hoje. Entende? Então, a gente teve momentos de ter medo, de arrepiar o corpo todo.
Simplesmente eu fui tirar um pastor da frente daquela igreja e ele simplesmente puxou de um revólver e disse: eu vou te matar. Meu Deus. O Espírito Santo me disse: abre o teu casaco. Abri o meu casaco, digo: meu peito está aqui. Se eu morrer, eu vou para o céu e tu vai para o inferno. Escolhe. Foi coisa de Deus que botou na minha boca, porque eu estava, como é que se diz? Por dentro de mim, tremendo da cabeça dos pés, na frente de um revólver. Tu vai fazer o quê? Então, querido, sim, a gente sente medo. Mas é um medo natural, sim, da nossa humanidade. Humanidade, perfeito. Mas nunca deixamos de confiar no Senhor. E estes homens que passaram, também passaram por isto. E a gente aconselha essa nova geração que Deus é o mesmo. O Senhor não muda. Não, verdade. O Senhor dá graça. Quando não era para Pedro morrer, Deus abria a prisão milagrosamente, ninguém conhecia a porta automática, Deus fez a primeira. Abriu a porta da prisão, portão automático. As cadeias caíram, não se sabe como, sem chave, sem nada, e ficou lá chaveada no chão. Como? É coisa de Deus. Quer dizer, se Deus quer me levar, Ele vai me levar, de algum jeito. Agora, se não é para eu partir, não, eu posso até ter medo, porque eu sou homem, sou uma pessoa... eu sou de carne e osso, ainda estou nesse corpo pecaminoso, né? Mas Deus continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e o será eternamente. Aleluia. Glória então a Deus. Essa moçada não precisa ser tão macho quanto eles pregam por aí. O homem tem que ser macho, não chora. Conversa, fiado. Teve vezes que eu disse: pronto, fui para a banha. Mas não fui, a banha não me pegou. Tanto a mim quanto aos meus colegas. Aleluia. E não só nós, né? Estamos falando aqui, mas tem outros anônimos. Sim. Anônimos, por esse Brasil afora, que pagaram um preço, meu Deus do céu, preço de os pais excomungarem eles. Entende? Nós ouvimos isso dos missionários hoje, e como é muito distante da gente, a gente se assusta, né? O pastor Peter mesmo da Índia, quando ele conta que os pais excomungaram eles, quando ele disse que aceitou Jesus, a gente fica, mas nós temos isso aqui entre nós, né, pastor? Nós temos, irmão. Na construção da nossa história tem muito disto, né? Pastor, temos. E foi muita gente que pagou um preço muito alto. O Trabalho Brasil para Cristo no oeste do Brasil, tivemos um pastor, nós chamamos ele do nosso portuguesinho. Né? Poxa, agora me foge o nome dele. Veja bem que coisa séria, né? Me foge o nome dele. Ele envelheceu viajando de ônibus para lá. No tempo que não tinha asfalto. Eu viajei, já tinha asfalto. Que local ele que era, viajava pastor? de ônibus todo ano. Da onde, para onde era? Mato Grosso do Sul, hein? Mato Grosso do Sul? Não. Ele ia do Mato Grosso do Sul até Rondônia. Ah, meu pai. De ônibus. Estrada de terra. Jesus. Ele pagando a sua viagem. Oh, meu Deus, como é que era o nome dele? Era um pastor... português, né? Descendente de português ou tinha vindo de Portugal. Oh, meu Deus, que homem maravilhoso, irmãos. Depois dele foi eu. Entende? Por isso que eu conto essa história. São anônimos. Que não deixaram a obra morrer. Que pagaram um preço muito alto. Porque a obra não, desculpa, a obra ela não se faria só, né? Esses anônimos, o senhor vai lá, deixa a fagulha e esse anônimo ele fica ali abanando o fogo, né? Recebendo a unção e abanando ali para a coisa crescer, né? Para não deixar apagar o pavio que fumega. O pavio que fumega. É forte.
Continua, pastor. Desculpe ter te interrompido. Não, que isso. Eu me animei com essa questão dos anônimos também, que são outros que a gente queria até conhecê-los e muitas vezes livros nenhum. É o que a palavra diz, né? Está no memorial eterno, está na galeria dos heróis da fé e a gente não vai saber só na glória, né? Já estão. Exatamente. Já está escrito. E o nome do Senhor sempre é glorificado. Nós esquecemos, pastor. Eu me esqueci do nome, está aqui dentro da minha... Daqui um pouco o senhor lembra. Dele eu não consigo. Rio de Janeiro, que foi fundado pelo pastor Gildo, ou melhor, a obra, e o pastor Aquino. O Aquino ia de Lambreta, de São Paulo, para o Rio de Janeiro para abrir a obra. Olha isso. Para abrir o Brasil para Cristo lá. Tu te animaria a ir daqui a São Paulo, de Lambreta? Não. Mas difícil. Entende? Minas Gerais, Bahia. Meu Deus. Oh, meu Deus do céu, como esses homens passaram lá na Bahia para poder levar o Brasil para Cristo. E por aí afora, Manaus, Aracaju, São Luís, que temos o nosso caudilho lá, o nosso amado Maia, que está vivo até hoje. Está lá, firme e forte. Perto dos 90 anos. Aquele homem pelejando sozinho com a sua família, sem dinheiro, sem ajuda. No ministério do pastor Orlando, do Lucena e meu e do Pergamin, que fomos ajudá-lo um pouquinho. E isso lá em Manaus. Então tem anônimos por aí afora que carregaram o piano na nossa ausência. Nós íamos lá, botava um pouquinho de terra, botava um pouquinho de adubo, botava um pouquinho de água e depois eles passavam o ano inteiro sozinho, labutando, correndo. Enfim, querido, comendo um ovo para 3 pessoas, uma pobreza, mas não deixaram a obra sucumbir. Não deixaram a obra sucumbir. Então são anônimos que estão na galeria dos santos lá em cima. Verdade. Porque Deus não nos vai galardoar pela quantidade de pessoas que pastoreamos, mas por quanto amor nós pastoreamos, seja 1 ou seja 1000, seja 1000 ou seja 10.000, com quanto amor nós pastoreamos este rebanho. Não é? Porque sabe o que é, pastor? Missionário Manuel de Melo morreu, sabe o que é que ele deixou para Ruth? Um apartamentinho e um carrinho vagabundo. Nunca teve um helicóptero, nunca teve um avião, sabe? Nunca teve uma mansão. O máximo que ele conseguiu foi comprar um apartamento aí perto da Pompeia, que ele vendeu. Meu pai morreu com uma casa numa vila popular. Sabe qual é o carro que ele tinha quando ele morreu e ele passou para o nome da igreja? Um golzinho aspirado com motor de Fusca. Entende? Mas hoje, meu Deus do céu, o pessoal quer enriquecer com a igreja. Tá faltando essa essência, né, pastor? Infelizmente, falta um pouquinho essa essência, né? Bastante. A gente entende? Tem visto... O pessoal quer fazer da igreja, eu tô falando em âmbito geral, não que não seja digno o obreiro do seu salário. Eu não ando com os carros que meu pai andou. O meu carro tem direção hidráulica, tem ar-condicionado, tem, como é que se diz? Controle por satélite para estacionar. Meu pai nunca teve isso, o missionário nunca teve isso. Os nossos pastores no passado nunca teve isso. Quando eu conheci o pastor Orlando, ele tinha uma Brasíliazinha que nós botamos o apelido nela de Flautinha. Flautinha? Por quê? Ele ia andando com ela e assobiava os buracos que ela tinha. Fazia o vento que passava. Ai, Jesus amado. Aí botamos o apelido nela de a Jabiraca Flautinha. Entende, irmãos? Então,
Graças a Deus que hoje nós podemos ter um salário digno, pelo menos para pagar os nossos remédios, para ter a nossa casinha, para ter um carrinho melhor. Mas não tem nenhum dos nossos pastores, nenhum milionário, nenhum rico, nenhum que seja dono de fazendas. Por conta da obra, com certeza não. Não. Né? O pessoal pode trabalhar na sua labuta do dia a dia, mas exatamente. Por conta da obra, com certeza. Uns têm um salário um pouco melhor, outros um pouco pior, dependendo do tamanho da sua igreja, certo? E conseguem alguma coisinha, mas me mostra algum pastor do Brasil para Cristo que tenha uma fazenda de bois. Eu gostaria de ter, tu pensa que eu não gostaria de ter? Ter uma boiada lá gemendo, mugindo lá, eu comendo churrasco. Só no churrasco é bênção. Entende, querido? Mas nós aplicamos na obra de Deus. Está entendendo? Nós aplicamos na igreja do Senhor. Você vai lá na Pompeia, aquilo é um brinco. É demais, demais. Da onde é que saem esses recursos? Eu brinquei aqui no começo, né, falando que o próximo semana que vem é o pastor Paulo Lutero, e eu brinquei, né? Eu conversava com ele hoje de manhã e marcamos, ele falou assim, eu queria fazer no jardim. Olha que brinco que é aquilo, não é, pastor? Tudo, irmão. E muitas vezes, de novo, voltando a falar para você aqui, importante estar assistindo, compartilha com as pessoas, essas lives vão ser importantes para a gente trazer a memória, isso é memorial. Menos avisado, eu viajo bastante, porque a Pompeia lá, aquele monte de dinheiro que a Pompeia tem, aí de vez em quando eu digo assim, meu filho, eu administro uma igreja aí que entra 12, 13, 15, se entrar 100, sai 120, filho. Sem dúvida nenhuma. Porque de acordo com aquilo que você tem, é o que você gasta, não tem jeito. Né? Você entra ali, uma vez, logo que ele reformou, eu entrei, alguém disse assim, pra que tudo isso? Eu falei, porque ele entende que aqui tem que ser assim, e precisa mesmo. Porque se você chegasse na Pompeia, não tivesse água para beber, aquele chão estivesse tudo sujo, o que fariam? Aí, falava mal, né? Não falavam mal? Então, olha como é que, além de tudo, ainda tem que ter o zelo. Falei do pastor Paulo Lutero de Mello, como pode falar daqui da igreja aqui, mas para que tudo isso? Filhos, porque precisa a necessidade, não é, pastor? Então, é muito importante essa questão. Continua, pastor. Então, querido, vai ver as propriedades do pastor Paulo, quantas ele tem. Tem 10 apartamentos. Da onde? Tem uma casinha boa para ele morar, para a esposa morar, para o filho morar. A filha dele, casada, mora em apartamento alugado. Trabalha, eu sigo a menina trabalha. Hoje de manhã eu estava vendo a Fernanda, eu quero entrevistá-la também, explicando para o pessoal como é que ela faz com a parte de alimentação dela. É legal ouvir isso. Ela contando, olha, eu parei, o meu esposo foi colocar o Antônio para dormir, eu vim fazer as alimentações todas, porque eu vou congelar, porque na semana a gente tem e tal, e você fica assim dizendo, meu Deus do céu, trabalha, filha, é neta do fundador, tá lá. E mora numa casa alugada. Num apartamento alugado. Esse meu cabelo não se ajeita, né, tchê? É que o senhor tá olhando no vídeo e o senhor tá colocando ele pro contrário. Aí, é pra esse lado que o senhor ia agora, pode ir, aí. Isso. Aí foi. É que o senhor tava olhando, o vídeo inverte. Coisa de velho, né? Não, pra esse lado não, pro outro. Tá bom. Agora melhorou, ficou bom. Tá bom, cabelo bonito, as cãs aí bem bonitas. Eu gostaria, olha, eu não tenho esse problema. Tu não tem esse problema, né? Mas tem a barba, né? Essa aqui eu tô mexendo aqui, eu faço de lado aqui, eu tô vendo que ela tá maior aqui, ó. Ó, eu também errando. Eu tô mexendo nela aqui pra ela acertar. Então, querido, não temos nenhum pastor e eu não estou dizendo que a pobreza é sinal de espiritualidade. Não. Certo? E nem tampouco ter um pouco mais é sinal de prosperidade humana. Quem prospera é Deus. E o apóstolo Paulo diz, se eu tiver com o que comer, se eu tiver o que comer e aonde dormir, aonde ficar, tá bom. Eu acho que é esse o sentimento que a gente tem, não é, pastor? Se nós temos, glória a Deus,
mas se não tiver, a gente serve da mesma forma sabendo disso, tendo onde comer, tendo onde deitar a nossa cabeça, dar um teto para nossa família, Deus seja louvado. Se não tiver também, Deus seja louvado, né? Louvado seja Deus. Estamos numa construção bendita e abençoada. Isso é o mais importante. Pastor, conta pra gente um pouquinho, que gostoso, pastor. A gente tá com quase 1 hora já batendo papo aqui. Exatamente. Gostoso te ouvir, muita sabedoria. Pastor, eu coloquei aqui, eu queria que o senhor contasse aí para o pessoal saber, porque eu tô numa empreitada muito forte. Eu vou contar o testemunho para o senhor rapidamente, para dizer para nosso povo, Deus ainda é o mesmo, Deus ainda faz milagres. Então, aqui eu paro e começo a dizer, aí há um saudosismo que a gente não pode deixar de acontecer, porque a gente diz assim, no tempo do missionário Manuel de Melo, os aleijados andavam, no tempo do missionário Manuel de Melo, os surdos ouviam. Não. E um dia, pastor, eu já contei isso várias vezes aqui, mas rapidamente, eu tinha começado numa igreja, eu cheguei muito novo, sem experiência, então eu cheguei na igreja colocando as ordens da igreja, né? Em vez de eu chegar calmo e deixando as coisas acontecendo, hoje eu tenho essa experiência, mas eu não tinha, então eu cheguei lá muito austero, a igreja era muito difícil, eu cheguei muito austero, pondo ordem, cheguei no Ministério de Louvor, eles disseram assim, agora vai, Marcos é músico, com 15 dias eu já estava ensaiando, já botando todo mundo na regra, o pessoal foi tudo embora, ficou eu sozinho, então aquela coisa que eu não faria de forma nenhuma, não aconselho nenhum pastor a fazer hoje, a não ser que seja pecado grave. Não é? Exato. Mas aquelas coisas de relacionamento, não, eu gosto de tocar ainda a harpa, não, eu só toco congregacional, não, isso é coisa boba. Mas eu fiz, errei. Então a igreja deu uma diminuída, eu sofrido, porque Deus me mandou para lá e eu fui e aconteceu isso. E aí havia uma irmã das Assembleias de Deus que morava em frente à igreja, a saudosa irmã Amélia. A igreja que eu dirigia é uma ladeira de quase uns 500 metros, assim, a rua descia, a Assembleia de Deus era lá embaixo. E ela sempre vinha nos cultos da manhã conosco, trazia uma missionária, a missionária sempre tinha uma palavra para o meu coração, de alento, olha, o Senhor vai te honrar. Isso que eu vivo hoje, Deus usava a vida daquela irmã para compartilhar comigo, eu ficava muito feliz. Só que um dia a irmã Amélia chegou, ela era bem baixinha, e ela veio se arrastando, pastor Iva, subiu e falou, filho, ora por mim. O médico disse que as minhas pernas estão travando, eu não vou conseguir andar mais. E eu orei. Pedi para minha esposa, passei óleo nas mãos da Lisete, pedi para ela colocar nas pernas da irmã Amélia e eu orei, pastor. Olhei, ela ficou na oração conosco, foi embora. Acho que passou uns 5, 6 dias, ela veio num culto de quinta que ela não vinha. Chegou andando, pediu a oportunidade, muito alegre, disse assim, filho, eu quero dizer para você que Jesus me curou. E começou a dar um saltitante assim, aleluia. Ó. E eu estou contando uma história de quase 22 anos atrás, pastor Ivan. Ela faleceu o ano passado. E é num outro bairro, é longe daqui, mas eu tenho um obreiro, o Tiago, que ele mora lá na Vila Industrial, o Tiago e a Flávia. E o Tiago trazia as notícias da irmã Amélia para mim. Então ela dizia assim, pastor, eles diziam, pastor, a irmã Amélia mandou um abraço para o senhor, disse que continua descendo a rua e voltando do culto, andando. Mas glória a Deus. Aleluia. Eu estava em crise, pastor. Eu estava em crise porque eu falei, olha só a cabeça do menino. Como é que Deus me usa para curar essa irmã e a igreja não cresce? E eu entrei numa crise e fui orar. E reclamei para o Senhor, assim, coisa de menino mesmo, né? Eu reclamei para o Senhor e o Senhor falou no meu coração assim, ó. Eu recebi aquilo como uma palavra rema. Eu levei o missionário Manuel de Melo. Não sei se eu já contei isso para o senhor. E eu repartir com todos vocês a unção que eu tinha depositado sobre a vida dele. O Senhor falou no meu coração. Eu levei. Aleluia. E eu reparti. Eu sinto a presença do Espírito quando eu digo isso. Eu reparti para todos vocês a unção dele. E aí eu caminhei, ora, tal, mas não tenho frequência muito. Há 5 anos atrás, um pastor me convidou para ir numa conferência com o Randy Clark. A reativação de dons. Cheguei lá e fiquei olhando aquilo, e aquele mover, e cadeira de roda, e muleta, e o telão, aquele negócio todo, e eu parado, pastor Iva, desta forma assim, olhando assim. Que é isso aqui? Numa batista, sabe? E olhando, tô no meio os batistas falando em língua, bota a mão na cabeça de um, endemoniado cai, expulsa aquela coisa. E aí o Espírito de Deus me falou assim, lembra? Eu reparti com vocês.
Você não precisa de reativação. Eu estou no meio de vocês. Isso não é orgulho. Aleluia. Se tiver algum amigo de outra denominação, recebe para você também. Mas é unção. E aí o Senhor me fez lembrar de quando eu era criança, com 5 ou 6 anos, que meu pai me levou na Pompeia. E nós fomos de ônibus. E ia um irmão aleijado dentro do ônibus. E Jesus curou ele na Pompeia. O missionário quebrou a muleta dele na coluna, e aquilo chamou minha atenção. E quando nós voltávamos no ônibus, o meu pai, eu perguntei para o meu pai na hora, ele falou assim: o missionário orou e Jesus curou um aleijado. E quando entrou no ônibus era o nosso irmão Antônio, da Igreja Brasil para Cristo de Arthur Alvim, da qual eu era menino que tinha nascido lá. E aquilo animou eu de uma forma tal, pastor, me trouxe para essa forma, e eu queria ouvir do Senhor então, porque Deus continua o mesmo. Eu tenho ouvido, o pastor Bergamin na live agora sexta-feira falou: pastores, continuem pregando, continuem orando, porque esta é a nossa essência. Não é? Então, nós cantamos melhores hoje? Cantamos. Nós hoje temos ministérios de louvores maravilhosos, temos. Nós temos de tudo, lindo, 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 mas eu não sei se eu estou errado nisso, eu queria ouvir do Senhor. A essência nossa, sinais, prodígios e maravilha. Deus no meio do povo, curando os enfermos, libertando os cativos, trazendo vida àqueles que estão à beira da morte. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque o senhor viveu isso, se o senhor tiver alguns testemunhos para contar a respeito disso, essa tem sido a minha luta incessante por onde eu ando. Gente, Jesus está no nosso meio para operar os mesmos milagres ou maiores. A unção foi repartida. Querido, eu vou... essa vai ser minha última fala, porque eu terei que deixar a live. Tá. Nota bem, o Senhor é o mesmo. Missionário morreu. O homem, o corpo, a carne que Deus usava. Mas Deus não. Deus não. O Senhor continua fazendo os mesmos milagres. As mesmas coisas. Só que hoje a obra está razoavelmente grande, com um número de membresia muito alto. Então as notícias não chegam a nós tão fácil. Mas nós ouvimos testemunhos maravilhosos. Testemunhos aqui na Igreja Sede, em Porto Alegre. Deus tem feito coisas maravilhosas e maiores. Uhum. Nota bem, maiores. Uhum. Por quê? Uma pessoa doente, um médico ímpio pode curar. Sim. Certo? Sim. Através da ciência. Às vezes um milagre. Bom, eles podem fazer um ser humano de proveta. Sim. Eles podem fazer um ser humano a partir de uma célula. Né? Pois bem. Estão recriando até órgãos, né? Até órgãos. Entende? Porém, expulsar um demônio eles não conseguem. Não conseguem. Entende? Mudar a cabeça de uma pessoa, fazer prosperar quem está falido, meu irmão, isso é diferente. Então, Jesus disse: farão obras maiores do que estas que eu faço. Só que a gente só presta atenção nas doenças. Uhum. Agora, quando Deus precisa mostrar o seu poder através da doença, ele mostra. Agora, você quer ver um milagre tremendo? Como era o nome dessa missionária, dessa irmãzinha que tu orou lá há 22 anos atrás? Irmã Amélia. Hein? Amélia. Isto. Quantos anos esta mulher andou com Jesus? Me diz. Eu conheci ela por 22 anos. Essa mulher deve ter andado uns 60, 70 anos com Jesus. Quer milagre maior? Verdade. Quer milagre maior de você ser um crente fiel, um homem com uma igreja razoavelmente, não vou dizer, não é a Pompeia, certo? Uhum. Você disse aí as entradas 12 a 15 mil reais e não desanima? Não E desanima. está com uma live? Uhum. Você quer milagre maior do que esse? Porque a maioria mete o pé na jaca, né? É verdade. A maioria mete o pé na jaca. Não, eu não vou estar aí. Negativo. Entende, querido? Tem um hino que nós cantamos. Milagre foi o maior
O maior milagre foi quando Jesus me salvou. Aleluia. A mudança de uma vida, e isso nós estamos recebendo de Deus aqui na igreja, salvação de almas. Pessoas ímpias, uma família era budista, agora é obreiro. Aleluia. Irmão, isso aí é uma coisa tremenda. E outros milagres físicos que Deus está mostrando no meio do povo. E engraçado, o pastor nem orou. Uhum. Foi lá na célula, lá Olha. no grupo familiar, que o servo orou e a pessoa ficou curada. Está entendendo? Então, aquilo que Deus te falou, foi Deus que falou. O Senhor tem, como é que se diz, repartido com a sua igreja. Naquele tempo, nós éramos um número X. Hoje, somos um número 3, 4, 5X. E Deus tem repartido da sua graça, do seu amor, do seu poder e da unção do seu Espírito e do dom de cura e de milagres sobre a vida dos nossos irmãos. Graças a Deus, que bom. Pastor, eu quero agradecer então o senhor, quero deixar o senhor para suas considerações finais, dizer que foi muito bom. Eu sei que a alegria, todo mundo está assistindo aqui os comentários, por o senhor ter tido esse tempo para compartilhar conosco. Queremos orar a Deus, continuar orando pela sua saúde, queremos ter o senhor por muito tempo entre nós, contando as histórias, podendo falar, né? Eu quero dizer para o senhor que nós precisamos ter um livro seu escrito. O senhor já pensou nisso, já, pastor? Já pensei. Está preparando isso aí? Não é? Vamos preparar, a gente quer ouvir, tem que deixar aí, porque é muito importante. Quero agradecer pela sua saúde, pela sua disposição. O senhor sempre foi um querido amigo, companheiro, suas palavras são muito abençoadoras. Agradeço à irmã Marlene, aos filhos, à igreja de Porto Alegre, e a todo o Rio Grande do Sul. E deixo o senhor para suas considerações finais e depois o senhor ore por nós. Tá bom. Queridos, continuem caminhando para frente e olhando para o alto, da onde vem a soberana bênção de Deus. Nós não somos ninguém sozinhos. Quando Deus nos chama, quando Deus nos envia, Ele manda outros para nos abençoar. Para nos abençoar financeiramente, para nos abençoar nos encorajando, para nos abençoar nos animando, para nos abençoar nos abençoando, entende? E o desânimo não faz parte dos vitoriosos. Aprenda com os erros dos outros, com os nossos erros. Não sofra de graça. A gente não pode falar tudo numa live, mas pessoalmente dá para a gente esticar um pouquinho mais a corda. Entende? Então, você não é o único que tropeça, que se equivoca, que erra em alguma coisa. Enfim, você não é o único, não. Você não está sozinho nessa turma. Agora, a prova que o Senhor está conosco é que Ele tem nos sustentado em todas as circunstâncias. Nas circunstâncias de nossas fragilidades, nas circunstâncias de nossas fragilidades físicas, nas circunstâncias das perseguições, nas circunstâncias de perigo de vida. Entende? O Senhor está conosco. Tem um hino que diz assim: não desanime, Deus proverá. Deus cuidará de ti, meu cabeçudo irmão, meu amado, meu querido. Não entra por esse caminho que Deus me abandonou, Deus me deixou. Continua fazendo a obra do Senhor nesta simplicidade, neste amor e neste feijãozinho com arroz bem temperado. É assim que Deus quer. Nesse baião de 2 bem temperadinho. Tá bom? Receba o meu carinho, o meu amor e o meu reconhecimento pelo trabalho que vocês anonimamente fazem.
Não são lembrados numa convenção, não são lembrados nas reuniões de maiores, mas vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. E aos meus colegas de liderança, não baixem a guarda para o inimigo. Nós somos o alvo principal que Satanás quer atingir. Eu sou testemunha disso. Primeiro, o diabo derrubou Davi. Depois, o diabo derrubou a família de Davi. Está entendendo? Então, precisamos ter muito cuidado. Deus que te abençoe, meu querido pastor. O Senhor seja contigo e continua fazendo esse trabalho maravilhoso. Amém? Amém, meu pastor. Senhor, graças te damos por este momento tão precioso, por esta hora e pouco tão abençoada que nos destes. Agora, Senhor, abençoa o teu servo nesse trabalho tão maravilhoso que ele faz, que atravessa fronteiras. Eu não posso entrar em certos lugares, mas esse trabalho que teu servo está fazendo não tem fronteira. Entra na casa do rico, do pobre, do ateu, do adúltero, enfim, não tem fronteira, não tem portas fechadas. Então, abençoa o teu servo, seja o teu espírito sobre ele, dá-lhe coragem e as condições necessárias para continuar fazendo esse trabalho. Abençoa os teus filhos, nossos pastores, por toda esta nação brasileira e fora dela. Te damos graças e te louvamos e te adoramos por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar a fazer. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, ó Deus. Amém. Amém. Querido, Obrigado. a paz do Senhor, minha Amém. gente querida, um beijo para vocês. Muito obrigado, pastor Ivan Nunes. Deus abençoe. Forte abraço. Fica com Deus. Outro querido. Deus Paz, abençoe. querido. Paz. Amém. Que bom. Bem, meus amigos, nós chegamos ao final de mais um Papo Reto, 5ª edição. Que coisa gostosa, né? Como foi maravilhoso ouvir o pastor Ivan Nunes compartilhando das suas experiências, falando com toda essa sabedoria que ele tem, não é? Ao longo dos seus 81 anos. Que maravilha. Foi muito bom. E lembrando vocês de novo, a série continua. Hoje, então, pastor Ivan Nunes, né? Série 68 anos da denominação Brasil para Cristo. Agora, terça-feira que vem, nós vamos estar aqui com o pastor Paulo Lutero de Mello, o filho do fundador da denominação. Na outra terça-feira, pastor Orlando Silva, nosso presidente de honra. E na outra terça, estaremos com o pastor Luiz Fernandes Bergamin, o presidente nacional das igrejas O Brasil para Cristo. E vamos, então, você pode comunicar? Então faça isso, comunique as pessoas, aí, os seus amigos, todos dizendo assim, olha, o Papo Reto voltou, a 5ª edição voltou e está uma maravilha e vai ser muito bom, tá? Deus te abençoe, Deus te guarde, deixa o seu like aqui, compartilha, olha a live, você viu? Nós vamos trabalhar com uma live menor para que as pessoas, você possa assistir de novo, anotar essas aulas maravilhosas que nós estamos recebendo. Um beijo no teu coração, acompanha o nosso canal, segue a gente, nós temos muita novidade, segue a gente no Instagram, siga a gente no Facebook, siga a gente lá nos Reels, ó, dá uma olhadinha, os shorts aqui do canal tem bastante coisa, todo dia eu lanço alguma palavra, alguma coisa, compartilhe conosco. Lembrando, o livro Cuida de Ti Mesmo está aqui, o nosso lançamento, você quiser levar-nos para palestra, para compartilhar, os 2 últimos lançamentos nossos estão aqui, logo, logo tem mais novidade. Beijo no teu coração, fica com Deus e tchau!